Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e temos que falar sobre o Vasco, né? O Vasco está rebaixado para a segunda divisão, né? Hoje, numa partida horrível contra o Corinthians, um time que precisava estar desesperado para vencer. Assim, se eu não sou torcedor do Vasco, meu irmão é, por acaso, mas eu preferi que o Vasco estivesse desesperado, tomasse até gols, né, tentando buscar pelo menos a vitória, do que ficar nessa postura apática que o time teve hoje. Um time que teve menos posse de bola, buscou muito pouco jogo, não teve uma finalização na direção do gol. A bola na trave do Carlinhos, obviamente, é um lance de perigo, né? Mas bola na trave não é chute na direção do gol, segundo as estatísticas. Mesmo assim, tirando a bola da trave, o Vasco não conseguiu criar nada. Nada para dar tanto perigo assim ao Cássio. E no final das contas, é um jogo assim que simboliza muito essa campanha do Vasco, né? Simboliza também que o Luxemburgo era basicamente uma esperança infundada, né? Eles acreditaram que ele repetiria o trabalho do ano passado, mas a gente viu, como eu disse no vídeo de ontem, que o Vasco tinha se complicado. O Campeonato Brasileiro se qualificou. Hoje temos melhores trabalhos do que tínhamos ano passado. O Palmeiras, ano passado, era treinado pelo Mano Menezes, o trabalho dele era muito ruim. Hoje já tem o Abel Ferreira, faz um trabalho melhor. Então, assim, a gente vê também o Ceará, que ano passado era treinado, assim, se não me engano, quem era o treinador? Celso Roth chegou a treinar o Ceará. Hoje é treinado pelo Guto Ferreira. O time foi para a Sul-Americana. Então, assim, vários times conseguiram melhorar. Não tinha CSA essa temporada, não tinha Avaí, não tinha Chapecoense jogando mal. Então, assim, era uma condição mais complicada para o Vasco essa temporada no Campeonato Brasileiro. Então ele precisaria melhorar. E no final das contas não melhorou. E o time do Vasco viveu ciclos nessa temporada, principalmente na parte tática, né? Quando fala-se sobre o técnico, né? E eu acho que esse foi o grande defeito do Vasco na temporada. Não comprou um projeto. E quando um começou a dar certo, não deram tempo para o cara se firmar. E eu acho que assim, um clube como o Vasco tinha que ter dado esse tempo para o time se firmar, tentar se ajustar numa filosofia, porque se algo estava dando resultado em um certo momento e jogando bem, mostrando alguns frutos, acho que o Vasco podia ter ido confiar. E não foi isso que aconteceu. O Vasco não confiou em nenhum projeto essa temporada. Eles começam a temporada com o Luxemburgo pedindo 550 mil, né? O Luxemburgo era o técnico ano passado. Ele queria uma renovação, um aumento de salário, não deram, aí contrataram o Abel Braga, né? Porque o Abel Braga que vinha mal, tudo bem que agora ele tá fazendo um trabalho razoável lá no Internacional, para bom, né? Eu acho que razoável até é uma palavra fraca demais, ele tá fazendo um bom trabalho internacional. Mas não era o caso do Vasco, né? Ele estava numa situação bem ruim. Chamar Abel Braga naquele momento era bem complicado, não fazia o menor sentido. E ele acabou demitido no final do Carioca. Aí foram atrás do Ramon Menezes, né? E o Ramon Menezes, que já estava ambientado lá com o clube, conhecia os jogadores, começou bem. Emplacou 3 vitórias seguidas no começo. O Vasco virou líder do Campeonato Brasileiro, né? Na terceira rodada, tudo isso. Mas aí aconteceu o que era de se esperar que acontecesse. O Vasco não é o pior elenco desse Campeonato Brasileiro. Por isso que eu acho que o rebaixamento grave, porque tem mais elenco que Sport, Bahia, tem mais elenco aí com Fortaleza. Era para ter ficado na primeira divisão. É um elenco de meio de tabela, né? Elenco para ficar entre os 4 piores. Mas, continuando, foi lá, começou a ter algumas derrotas, alguns times bem treinados, com o Atlético Paranaense, perdeu de goleada para o Atlético Mineiro, na época que o Atlético Mineiro estava jogando bem. Então, assim, eram as derrotas que iriam acontecer, porque o Vasco não é o melhor time do Campeonato Brasileiro. Isso pode acontecer. O Vasco poderia ganhar também, talvez, mas não era assim, incomum isso acontecer. Porque, em teoria, o Vasco não é o favorito em todos os jogos que entra. No final das contas, o Ramon, mesmo tendo começo positivo, foi demitido. Aí o que foram? Foram atrás de um novo técnico e foram no exterior. Foram ali porque virou moda contratar técnico no exterior, uma moda que eu aceito muito bem, mas o fato é que foram atrás do Ricardo Sapinto. Sapinto chegou, começou algumas coisas interessantes, aí teve surto de Covid no time, ele pegou Covid, muitos desfalques, acabou eliminado da Sul-Americana, aí a situação, jogadores voltando de Covid, alguns não bem fisicamente, e o trabalho não andou, ele também não se ajudou muito, mas dizem até notícias que o Sapinto tirou dinheiro do próprio bolso para tentar ajudar o Vasco, acabou não dando certo, depois de 8 jogos, se não me falha a memória, foi 8 ou 10 jogos, o Sapinto foi demitido. Um período muito curto para um técnico trabalhar. Aí veio Vanderlei Luxemburgo de volta, ou seja, o Vasco deu um ciclo inteiro para voltar o treinador que não quis pagar no início do ano. Chega a assustar um pouco, né? E o Vasco dá esse cargo ao Luxemburgo, e o Luxemburgo tinha um dever simples, ganhar dos times da parte de baixo, isso incluso o Bahia, isso também fala, o Coritiba, isso também estava lá falando para vencer o Fortaleza. Esses são os times que o Vasco tinha que vencer, e o Goiás, é claro, na última rodada, e dava para escapar, dava para passar dos 40 pontos certinho ali, tudo bem que 40 pontos hoje não é garantia se fica na Série A ou não, mas dava para fazer a pontuação. O Vasco não fez esse dever de casa. Por mais que tenha vencido o Atlético Mineiro no meio do caminho, com essa vitória importante, o Vasco perdeu um monte de jogos. E o mais simbólico é o 3-0 para o Fortaleza.
Foi um jogo assim que se esperava que o Vasco poderia vencer, porque tem elenco melhor, e levou um vareio. Foi saiu barato 3-0 por um time que é treinado pelo Enderson Moreira, que a gente sabe, não é o melhor técnico do Brasil. Então, assim, o Luxemburgo levou um nó tático do Enderson Moreira, vai querer ganhar de quem? E o Vasco, nessas últimas 3 partidas, não marcou um gol sequer. É um time pobre no ataque. E no final das contas, é um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro. E termina o Campeonato Brasileiro ou em 17º ou em 18º, porque ainda pega o Goiás na última rodada e o Goiás ainda joga nessa rodada. Né? O Goiás, por sinal, ainda não está rebaixado, se vencer ainda tem chance de escapar. Então, assim, essa situação do Vasco é muito culpa pelo fato de não confiar no projeto. Tinha elenco para conseguir ficar na Série A, mas no final das contas, essa instabilidade, vários técnicos diferentes, não falta estabilidade. O fato de um técnico nessa situação não se sente confiante para colocar as táticas, assim, fica no medo de perder o cargo. Isso atrapalha muito. Isso tem muito culpa da diretoria que é impaciente e que não pesquisa de jeito para contratar um técnico. Contratar o Luxemburgo de novo, por quê? Olha o trabalho que ele tinha feito no Palmeiras. Você acha mesmo que ele iria fazer um grande trabalho no Vasco com esse elenco atualmente? Um elenco que está desmotivado, lá embaixo, com vários problemas de salário atrasado, tudo isso. Então, assim, no final das contas, foi a receita pro desastre o Vasco nessa temporada, muito por culpa de erros da diretoria e por uma falta de processo na hora de escolher um técnico. Se tivesse feito um processo mais calmo, ido no mercado, tudo isso, escolhido um técnico para fazer o time jogar bem, e isso incluiria lá fora, ou ia contratar um técnico aqui do Brasil, seja o Thiago Nunes, tentar incentivar ele a vir pro Vasco, sei lá, tentar fazer algo diferente, não tentar explorar velhas receitas. O Vasco poderia ter escapado, mas no final das contas a diretoria do Vasco se provou muito ineficiente nesse sentido. E é triste, né? O time cai para a segunda divisão, vai ter problemas, já está com problemas financeiros, agora vai ter 40 milhões de reais a menos de verba de TV, vai ter menos dinheiro dos patrocinadores, ou seja, o Vasco vai ter uma situação financeira muito mais delicada na Série B e deve perder jogadores. Germancano, na minha opinião, não vai ficar na Série B. Algum time na Série A vai querer contratá-lo ou no campeonatos aqui de fora. E o Vasco vai ter que vender jogadores se quiser manter as contas no verde. Thales Magno, por exemplo, pode não ficar no Vasco. Ele pode sair, acabar saindo. Isso também inclui Benítez, né? Benítez pode voltar por empréstimo para o Independente ou um time negociar com ele. Então, assim, várias negociações podem acontecer e o elenco do Vasco se enfraquecer ao nível que ele fica estabilizado lá com Botafogo e Cruzeiro. Eu acho o elenco do Vasco bem superior a desses outros dois times tradicionais que estão na Série B. Mas a verdade é que o Vasco precisa manter algumas peças se quiser ter uma condição superior a manter-se superior a esses times, né? Porque os melhores jogadores, evidentemente, devem sair porque não querem ficar jogando na Série B. Essa é a grande verdade. É um desperdício de potencial. Até que eles estão sendo muito mal treinados, eles merecem técnicos melhores e um elenco mais organizado. E isso que acontece. Alguns podem até falar aqui no vídeo que não está rebaixado, porque matematicamente ainda tem chance pelo saldo de gols. Gente, é menos 12 gols em relação ao Fortaleza. Teria que depender do Vasco marcar 6-0 no Goiás na última rodada e do Fortaleza tomar 7-0. Isso para dar a diferença de 13, né? Isso no melhor dos resultados mais plausíveis, né? Dividindo a diferença. E eu só digo uma coisa: se isso daí acontecer, meu amigo, eu não sei o que eu faço aqui no canal, eu não vou pagar promessa aqui porque eu não tenho nem que prometer, mas o Vasco não marca mais com um gol por jogo. Essa é a média, isso aí que responde. Não tem muita esperança, acho que nenhum torcedor do Vasco está tendo esperança para que consiga fazer essa recuperação milagrosa, até porque é um time que hoje dependia muito de marcar gols e vencer, não conseguiu dar uma finalização na direção do gol. Vai marcar 6 gols na última rodada? Não dá, né, gente? Situação complicada. Agora resta saber como é que vai ser o caminho do Vasco na segunda divisão. Quem vai ser, deve ser o novo técnico. Não sei se o Luxemburgo fica depois dessa campanha horrível que o Vasco teve. Ele, em parte, é culpado. O time jogou mal, o time não tem organização tática, não sabe contra-atacar, não sabe atacar. É uma coisa impressionante. Então, assim, agora é uma incógnita desse futuro, mas a única certeza é o Vasco vai jogar a segunda divisão ano que vem e se junta a Botafogo e Cruzeiro. É uma série bem inédita também, com tantos times tradicionais do Brasil na segunda divisão. Para esse dia, é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.